Sejam bem-vindos a mais um programa Grandes da Bola, hoje com a inovação do Sérgio Oliveira e a representação do Sport João Benfica, o Carlos Monteiro do Sporting Clube Portugal e o Joaquim Ribeiro do Futebol Clube do Porto. Inicio a conversa com o Sérgio Oliveira, de quem conheço um passado muito interessante na área da edição, na área da revista, no tratamento de áreas sociais e das dependências, mas nós queremos saber quem é o Sérgio Oliveira, para além do benfiquista. O Sérgio é um bom rapaz. Eu admito que sim. É jornalista, diretor da revista Dependências, trabalhei no Comércio do Porto e no 1º de Janeiro, e também na Capital, por causa de pertencerem à Conferência Ibérica. E com esta apresentação, antes de cumprimentar os meus dois amigos, não é? Porque são amigos, porque o futebol é um desporto, não há inimigos no futebol. E portanto, tem uma revista que é uma revista na área social, que trata sobretudo do problema das dependências, do jogo, do álcool, das drogas. Sou um jovem com 73 anos, um jovem velho. Com muitos dedos, sobretudo raparigas. Mas é uma coisa boa de ser velho, porque temos desconto nos transportes, no comboio, etc. Portanto, alguma coisa vale a pena ser velho. E dizer mais da minha, não sei, quer dizer, na área social. Portanto, escrevi agora há pouco tempo um livro que são Verdades Sem Medo, que é um livro que de facto relata o problema do tráfico de pessoas, seres humanos, a guerra, o negócio das armas, os petrodólares, portanto, ou seja, tudo aquilo que está por trás, mas que nós não vemos. A miséria. Portanto, ou seja, não há guerras boas nem guerras más, portanto, há guerras, e o retrato naquele livro é que, na verdade, o problema é um bom negócio, sobretudo para os fabricantes de armas. Não houvessem armas, não haveria guerra. Portanto, aquilo que nós gastamos em armas daria para alimentar, digamos assim, a fome no mundo, mal em 500 milhões de crianças todos os anos, que seriam evitáveis, mas, portanto, a hipocrisia do dinheiro, portanto, é mais forte. Portanto, o Sérgio Oliveira é um bocado isto. Sou um adepto do Benfica, salgueirista, sem qualquer explicação. Aliás, estava na terra dos salgueirista, fui dirigente dos Salgueiros, e que por acaso tem o mesmo emblema que o Benfica. A águia olha para a esquerda e o outro olha para a direita, não é? Só que não é triângulo, não é tanto triângulo. Não, mas é mesmo, o emblema é o mesmo. E, portanto, de facto... Por isso é que são chamados os benfiquistas do Norte. Não, nós somos salgueiristas. Eu sou adepto do Benfica e fui sócio muito tempo dos Salgueiros, até ao fim dos Salgueiros. Infelizmente, portanto, as coisas acontecem assim, os clubes pequenos caem, os grandes ficam, e portanto são os grandes que nos atiram para a boleta. Portanto, os Salgueiros... Tudo na vida, não é? Como tudo na vida. E portanto, os Salgueiros, enfim, pagou caro, não é? Pagou caro o facto De querer ser grande. O Salgueiros era um grande clube, em termos de alma, um clube sem... A não ser que aquela salgueirista era muito famosa. Um clube com grandes tradições populares, não tinha um estádio de futebol, portanto, não tinha, nem por isso deixou de ser campeão em algumas modalidades. Foi um clube muito eclético. O Vidal Pinheiro não era dos Salgueiros. O Vidal Pinheiro foi uma negociata que se fez para digamos assim, enforcar definitivamente os Salgueiros. E, portanto, acabou o estádio Vidal Pinheiro e acabou os Salgueiros. Portanto, estou aqui com os meus amigos da primeira linha. E agora aproveito, estás com ela toda avançada para te falar do teu Benfica e do Benfica que está em iminência de vir a ser no campeão nacional no futebol português. Eu espero que sim. Como qualquer adepto de futebol, eu acho que o Benfica este ano praticou bom futebol. Acho que o Benfica e o Braga, na minha perspectiva, aqueles que praticaram o melhor futebol durante a época. E até acho que este campeonato é um campeonato muito interessante. Se fôssemos comparar os números, o Futebol do Porto, com a pontuação que tem, quase também poderia ser campeão, não quase era campeão, ou seja, quer o Porto, quer o Benfica perderam poucos pontos.
E portanto, espero que o Benfica possa ser campeão. É uma alegria para os seus adeptos, mas não morre ninguém se o Benfica não for campeão. Não é? E portanto, eu acho que esta é a mensagem que nós devemos deixar para os adeptos do desporto, porque normalmente nós, no futebol, radicalizamos muito a nossa crença, o nosso querer do clube. Se fôssemos ver as outras modalidades, não há assim tanta rivalidade. E, portanto, eu acho que o futebol devia ser um espetáculo. Eu acho que o futebol, neste momento, enferma disso. É um negócio. Enferma disso, que acabaste de dizer. É um negócio. Eu já vejo o Porto a jogar com camisolas laranja, pretas, brancas. Um dia vou ver o Porto a jogar com as camisolas do Benfica, o Benfica a jogar com as camisolas do Porto e o Sporting a jogar com as camisolas do Benfica, do Porto e vice-versa. Se isto for um grande negócio para o futebol, sobretudo para quem está por trás do futebol. Portanto, a criação da SAD, não é? Mais do que alguma lavagem daquilo que seria, digamos, a sujidade do futebol, o que veio trazer foi esta, digamos assim, esta vergonha de nós não vermos o nosso clube jogar com a camisola que gostávamos que jogassem. E, portanto, é isso que, de facto, o futebol tem. Tem esta nova... Um negócio. Tem a nova do negócio. Portanto, é isso. E, portanto, hoje, se o Benfica campeão ou o Porto ficar em segundo lugar, ou vice-versa, o que importa, de facto, são os milhões depois que vão eleger na Liga dos Campeões. Joaquim, o Futebol Clube Porto teve uma dupla jornada, venceu um jogo, a segunda eliminatória da Taça de Portugal, segunda eliminatória da acesso à final da Liga de Portugal, da Taça de Portugal, e ontem teve um resultado de 1-0 contra o Arouca. Parece-me que está na caminhada também para poder ser campeão, se o Benfica tropeçar, não é evidente. Mas isso, o Porto não tropeçar. Porque o Porto também pode tropeçar. Às vezes esquecemos ou pensamos que só o outro é que pode tropeçar. Mas às vezes temos que nos lembrar que o nosso também pode tropeçar. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer ter aqui um novo colega de partilha de opiniões sobre o futebol, principalmente sobre o futebol. E bem-vindo, Sérgio Oliveira, para um programa que tem sido sempre com grande rivalidade entre os que não, rivalidade de opiniões, como é lógico, e este é um programa que também quer vender, como todos, quer vender a sua posição. Portanto, bem-vindo e que sejamos todos, eu não direi tanto, com tanta diplomacia como apresenta hoje. Vi e registrei um salgueirista que é do Benfica. Portanto, que é muito habitual, não é novidade, não é novidade, como há boavisteiros que são do Benfica, que é uma grande... E pronto, e isso eu sou do Porto. E salgueiristas? Muito poucos. O brasileiro dos Salgueiros, por exemplo? Sim, mas já conheci. Mas ela por ao máximo. Já morreu assim? Sim. Já morreu, coitado. Deus não tem mais. Pode ser de Linhares, sim. Este era portista. É portista. Sim, depois estava a dizer. É exceção. Não é exceção, havia muitos. Mas também. Ainda me lembro do Vieira que quis comprar os Salgueiros e até andou aqui, depois deu para lá o Deco e mais não sei quantos, o Porto aproveitou. Enfim, são salgueirices que... Quem vendeu o Deco dos Salgueiros ao Porto. Eu sei, porque o Porto foi mais esperto. O Porto foi mais esperto na coisa e o outro andar para aprender ainda, não sabia nada do que era isso. Mas vamos para uma discussão, para uma opinião, uma troca de opiniões sobre o futebol. Que nós sabemos que o futebol é desporto, e eu estou perfeitamente de acordo que o futebol é de opiniões, ganha um, ganha o outro, tem que haver vitoriosos. Em relação a isto, eu quero também não poder deixar passar em branco a vitória do Futebol Clube Porto na Liga dos Campeões de Hóquei Patins. Foi uma vitória do país. Foi uma vitória do Porto que há 33 anos não ganhava. E ainda assim é o clube que mais vitórias tem na Liga dos Campeões de Hóquei Patins. Portanto, há que registrar isto com elevação de uma situação que aconteceu. Portanto, sejamos e não falarmos só do futebol, já não podemos dizer o mesmo do
futsal, já estavam todos projetados e não conseguiram. Já falaste sobre isso? Não conseguiram, senão também daria os parabéns ao Sporting se tivesse sido campeão europeu. Em relação ao futebol, de facto, nós temos esta rivalidade de que ganha um ou ganha o outro, e o que é mais é que porque o futebol é um negócio. E é um negócio dos clubes, que são aqueles que apresentam o maior desportivismo, tirando algumas situações mais conflituosas que se passam. São poucas paixões que discutem paixões, mas quem vive do futebol é quem anda à volta do futebol. É a comunicação social. É uma quantidade de gente, ex-futebolistas, ex-comentadores que são ex-qualquer coisa, ex-de nada, que aparecem e fazem comentários. E, portanto, o negócio é um negócio da comunicação, dos jornais, das televisões, que é uma vergonha em muitos aspectos. Não tem hora. E depois leva ao ponto de se traduzir em situações que não. Eu não posso deixar de realçar e deixar o apontamento que o Benfica, ao longo destes anos, se portou mal e tem que ser julgado. E isto está a custar muito, e está a demorar muito em que os julgamentos se façam. Julgamento nos vários processos que têm a correr. Isto é uma vergonha para o país, é uma vergonha que ninguém percebe, as pessoas nem sabem se é verdade, se é mentira, tudo faz crer que é verdade, mas as defesas não vão para julgamento, não vão defender-se, não vão... Isto é uma vergonha para o país, tenho que dizer isto. E depois há coisas escondidas, e vou deixar só um apontamento mais antes, falamos no futebol, temos de falar nos jogos recentes. Não, é uma vergonha, eu tenho que registrar isto, que o presidente do Benfica, que era remunerado no Benfica e deixou de ser remunerado, que é que ele ganha? É do saco azul que recebe, porque ninguém acredita que ele não seja remunerado. Vive de quê? Esta é uma vergonha que não se explica. As auditorias não são mostradas, estas situações eram para alterar os estatutos para poder ser remunerado. Mas não há alterações nenhumas, tem que ser remunerado de alguma maneira. Se é do saco azul, é crime. Portanto, há aqui uma série de situações que eu quero deixar registado e com este novo companheiro aqui do programa para ficar bem registado, porque eu serei sempre um perseguidor da resolução das situações tão justas. Ou justiceiro. Não é justiceiro que não é. Quero que se faça justiça. E é essa situação que Já está a condenar antes da justiça feita. Não estou a condenar, quero que se... Porque o que veio, porque é mentira tudo. Eu não sei se é mentira, se é verdade, mas... Mas é que está a condenar, eu não sei. Eu não sei. Mas espera aí, eu não sei. Não, uma situação... Acha que o Presidente do Benfica agora é um bolsarás que não recebe dinheiro nenhum? Não sei. Pois tu sabes, eu também não sei, mas isto não pode ser verdade. Mas não podemos fazer especulações. Os sacos azuis não existem. Este está aprovado. Azul é do Porto. Chama-lhe azul, amarelo, quer que eu chame vermelho. O saco é saco. É saco azul para chame a cor que quiser, é saco. E parece que você disse que era azul. Você disse que era azul, não fui eu. Porque é um termo, saco azul. O saco azul é um termo que se usa na vida económica, que se diz que é o dinheiro que anda sem pagar impostos. É o dinheiro negro. Em Espanha é o dinheiro negro. Aqui é o saco azul. Não? E portanto, em relação ao futebol, possivelmente, e eu creio que o Benfica vai ser campeão. Se não for, é a maior desgraça que o Benfica pode ter. 4 anos sem ganhar é uma coisa que ninguém acredita. Não é que é a maior desgraça. Portanto, o Porto perdeu. O Porto perdeu culpa própria. Porque este jogo com o Gil Vicente em casa recentemente é inadmissível que tivesse perdido o jogo com o Gil Vicente. Portanto, esta situação
O campeonato vai ser disputado, não vai ser até ao fim, acho que não vai precisar do último jogo e possivelmente vai fazer a festa em Alvalade. Não acredito. Alvalade não acredito. Não acredito. Possivelmente vai fazer. Não acredito que faça. Só se ganhar em Alvalade, é que pode fazer a festa em Alvalade. Não, pode ser, se o Porto perder algum jogo, então se faz a festa em Alvalade. Portanto, pode ser por a situação Se calhar o Porto vai fazer uma iniciação à Sport. Era a maior desgraça. Acho que o PIB até baixava em termos nacionais se o Benfica não ganhasse este campeonato. São lá provocatório para o Carlos. Era, mas não é quase não. Portanto, não vale a pena. Vai ser uma passagem até ao final. Não podem ser de festas, porque já tinham alinhado as festas desde o Porto Benfica, do Benfica Porto. O Marquês já estava reservado. Saímos mal e esse é que foi um conflito. E depois perderam. É só para vocês ficarem um pouco... Sério. Só por causa disso. Eu gostei do treinador. Gostei do treinador do Benfica, do bom rapaz, que se tornou... Mas é melhor não vai para o Porto. Um adepto mais... Eu não queria dizer mais... Sem ofensa para o homem que não tem mais nazi que era antes. Portanto, foi... Carlos, o Sporting fez um jogo, segundo consta, dos mais bem conseguidos desta época, uma vitória bastante boa, ainda nos 4 a 0, com o Passos Ferreira, está tudo. O Passos Ferreira está à procura de pontos como de pau para a boca. Mas acho que viste bem no Sporting, gostaste do Sporting. Depois falam também do futsal, porque também ouvi dizer que a arbitragem não foi... Eu não percebo nada das regras do futebol, do atual futsal. Mas ouvi dizer que a arbitragem não foi nada favorável, nem ao Benfica, nem ao Sporting, as arbitragens que decorreram no Campeonato do Mundo do Futsal. Ou será porque são árbitros internacionais e que têm outro perfil, outra sensibilidade? Boa tarde a todos, portanto aos meus colegas de painel, dar as boas-vindas ao colega do Benfica, ao Sr. Sérgio Oliveira. Ao senhor, ao Sérgio Oliveira, portanto tem nome de um ex-jogador do Porto, mas neste caso é benfiquista. Pronto, e enviar um abraço a todos aqueles que nos seguem, muito em especial aos sportinguistas. Eu fui a Passos Ferreira efetivamente, mas só consegui ver os últimos 20 e poucos minutos do jogo. Portanto, eu quando entrei no estádio em Passos Ferreira, o Sporting tinha acabado de fazer o 3 a 0, portanto já não vi esse gol, só vi o quarto. Isto porquê? Porque eu fui para Passos Ferreira cedo e queria ver o futsal a todo custo. E portanto estive num café muito próximo do estádio, tive eu e muitos mais sportinguistas e portanto vimos o jogo de futsal do princípio até ao fim, e só quando acabou as grandes penalidades é que nos dirigimos para o jogo de futebol. E portanto eu queria deixar aqui duas notas ou 3 notas, portanto que no fundo referir-me quer ao futsal, quer ao futebol. Começar pelo futsal, dar uma grande palavra de apreço a toda a equipa de futsal do Sporting, que inclui toda a estrutura, principalmente a equipa técnica, os jogadores, portanto, todo o staff que acompanhou a equipa de futsal, e deixar aqui uma nota muito negativa ao Presidente Barandas, que mais uma vez não esteve à altura da grandeza e da instituição centenária que é o Sporting Clube de Portugal. Uma equipa, fosse que modalidade fosse, e no caso o futsal é a modalidade que mais títulos e mais alegrias tem dado aos adeptos do Sporting, aos sócios do Sporting e à instituição Sporting Clube de Portugal. Portanto, qualquer presidente que se preze, que não foi o caso, teria obrigatoriamente que estar em Palma de Maiorca a assistir à final do Sporting com a equipa da casa. Portanto, o presidente do Sporting preferiu ir para Passos Ferreira, sabe-se lá porquê, ainda está a lutar pelo título, se calhar, mas é na cabeça dele.
Portanto, um jogo que não contava para o totobola, como se costuma dizer, o jogo de futebol, e portanto acho que esteve muito mal mais uma vez. Portanto, foi mais um tiro no pé, digamos assim. Demonstrou mais uma vez que não tem aptidão, não tem carisma para ser presidente do Sporting Clube Portugal. Infelizmente é o presidente do Sporting Clube Portugal, espero que não seja por muito tempo, porque de facto só nos deixa ficar mal, quer à instituição, quer a todos os adeptos e sócios que gostam do Sporting Clube Portugal. Foi uma derrota muito injusta. Há um golo que toda a gente diz que é limpinho e que sonegaram ao Sporting, e portanto esse golo, se tivesse contado, provavelmente nem prolongamento haveria, quanto mais grandes penalidades. Nos últimos segundos. Não, ainda faltava algum tempo, agora não posso precisar quanto tempo faltava, não faltava muito tempo, mas ainda faltava algum para se jogar, mas portanto com o 2-1 não sei se haveria prolongamento e muito menos grandes penalidades. Portanto, sonegaram, na minha ótica, um título, o terceiro título europeu de futsal ao Sporting Clube Portugal. Portanto, a equipa da casa, por aquilo que eu acompanhei, tinha obrigatoriamente que ganhar. Estava escrito que tinha que ser a equipa da casa a ganhar. Portanto, a equipa da casa teve muita força, em termos de UEFA, provavelmente. Portanto, eles nunca tinham ganho nenhum título europeu. Portanto, foram eles que organizaram a Final Four e, portanto, tudo fizeram, pelo menos foi o que deu para perceber que tinha que ser a equipa da casa a vencer. Mas, dito isto... O Benfica também se queixa que a maneira como foi eliminado... Eu não vi o jogo, eu vi... Queixa-se porque há um lance... Eu aí é que é nos últimos... Sim, mas a buzina pelos que já tinha tocado, quando há o gol do empate. Eu não vi. Eu só vi os primeiros 10, 15 minutos. Ao VAR, digamos. Sim. E não é muito evidente. Estou de acordo com o Sportingista. De facto, eles se importaram. A equipa da casa estava... É uma equipa que não tem nada, mas uma equipa muito fraquinha, não é? Viu-se-nos, aplicou-se muito. Sim. Mas de facto o Sporting tem uma grande equipa de futsal. Não foi dos melhores jogos, mas mesmo assim acho que merecia mais. E merecia mais era o título. Portanto, eu acho que ele foi sonegado completamente. Mas, portanto, nas vitórias ou nas derrotas, esta equipa merece todo o carinho, todo o apoio de todos os sportinguistas, sem exceção. E, portanto, eu gostaria de, mais uma vez, dar aqui nota de que estamos com eles, estamos com o futsal, já nos deram muitas alegrias, certamente que nos vão continuar a dar, e eu deixava aqui mais uma vez uma grande palavra de apreço a esta equipa, na pessoa do Nuno Dias, que é o treinador, e do capitão de João Matos, extensivo a todo o staff, e vi com muita tristeza que o presidente do Sporting Clube Portugal não tivesse presente. Quanto ao futebol, foi uma vitória fácil. Como eu disse, só vi os tais 20 e poucos minutos finais. O primeiro gol é sempre algo caricato. Exato, era isso também, era por aí que eu também ia começar. Portanto, uma equipa que está a jogar sobre brasas, que precisa de pontos, como de pão para a boca, para fugir à despromoção, ou pelo menos tentar, na pior das hipóteses, a liguilha, portanto, ficar em penúltimo e ter acesso à liguilha, para evitar a despromoção. Sofrer um golo logo e um golo na própria baliza nos minutos iniciais não ajuda. Portanto, e o Sporting, embora eu não tivesse visto o jogo, ganha com toda a naturalidade. Penso que foi um jogo bem conseguido por os comentários que eu ouvi. 4-0 não deixa margem para dúvidas. Eu só tive a oportunidade de ver o quarto gol do Chermiti. Agora também queria deixar aqui outra nota. O gol do Nuno Santos. Sim, vi na televisão, um grande golo, sem dúvida, mas já nos habituou, tem feito grandes golos. Tem feito grandes golos, está a fazer uma grande época, e eu costumo dizer, um bocadinho a brincar, mas a sério, que tomara eu ter 11 Nunos Santos no plantel do Sporting. Éramos seguramente campeões. É uma coisa que me intriga um bocado, é saber que, por exemplo, é um bom jogador, mas que não tem assento regular na equipa. Ou seja, muitas vezes está no banco. Algumas vezes está no banco,
é substituído vezes a mais, mas eu já falei sobre isso aqui em programas anteriores. Portanto, denota alguma teimosia do Rubem Amorim. E eu já disse há mais de um ano que o Rubem Amorim, pela teimosia dele, não pela falta de qualidade como treinador, que a tem, portanto, que vai longe, digo eu, porque tem muita margem de progressão. Agora a teimosia dele vai o fazer sair pela porta pequena, e esta época, infelizmente, para o Sporting, e com muitas culpas dele, não só, mas toda a estrutura do futebol, que começa na pessoa do presidente, o Viana e o Rubem Amorim. Portanto, o Sporting em futebol nem o mínimo dos mínimos vai conseguir atingir, que é o terceiro lugar que dava a pré-eliminatória para a Liga dos Campeões Europeus. Portanto, é uma época de um fracasso enorme, e eu em Passos Ferreira queria deixar aqui outra nota que tem a ver com os adeptos da Juveléu, que muitos deles tiveram a ver o futsal comigo, da Juveléu Norte, que foram impedidos, portanto, com bilhete pago, foram só ver como eu, ou tentar ver, porque provavelmente eu não tenho a certeza, porque não fui para a mesma bancada deles. Muitos deles parece que ficaram cá fora, que não puderam entrar, porque foram obrigados a tirar tudo que era da Juveléu, desde camisolas, chapéus, cascóis. Isto é uma coisa, opa, isto, o 25 de abril, não, mas iam para a bancada exclusiva a adeptos do Sporting, atenção, eu não, eu fui para a bancada principal do Passos Ferreira, onde estava... Mas é esse espírito que está a ser um bocado... Não, mas isto é perseguição, não, mas isto é perseguição à Juveléu. Agora, eu pergunto, se em Passos Ferreira o Varandas, o presidente do Sporting e a direção do Sporting também mandam, porque ainda está por perceber quem é que dá estas diretrizes. É que o 25 de Abril foi em 74, estamos em 2023. Isto é inaceitável. Se em Alvalade isto não se justifica, obrigar a Juveléu, que já aconteceu, ou a descalçarem-se, ou não poderem entrar com adereços da Juveléu, quer dizer, muito menos se justifica em Passos Ferreira acontecer isto. Porque não estamos a falar de adeptos que foram para a bancada onde estavam adeptos do Passos Ferreira, foram para a bancada exclusiva aos adeptos do Sporting Clube de Portugal. Eu, por exemplo, fui para a bancada principal do Passos Ferreira com convite, entrei com a camisola do Sporting e com o cascol do Sporting e não tive problema nenhum. E estive lá no meio, foi pouco tempo, mas estive lá no meio dos adeptos do Passos Ferreira, na bancada principal, onde fica a tribuna presidencial. Portanto, isto é inaceitável. Temos que acabar com isto. Eu não sei quem é que dá estas diretrizes. É da polícia, Carlos. Mas não pode ser. Mas qual é o mal dos elementos da Juveléu entrarem com coisas da Juveléu, com chapéus da Juveléu, com camisolas da Juveléu e as tatuagens? Qualquer dia vão obrigar a tirar as tatuagens. É da polícia. Isto é inaceitável. É das forças de segurança. Isto é inaceitável. E este organismo agora para a violência no desporto, a segurança, a alta autoridade para a violência no desporto, é que tem as diretrizes. Mas porquê é que é a Juveléu e não é o as outras placas que não acontecem? Não tem a ver com os clubes. Agora, se me disser que há clubes que são protegidos por isto... Não, mas só acontece com os Juveléu. Tem reuniões, porque tive reuniões, bem a propósito do Hockey Patins, em que eu faço parte da Associação Nacional de Clubes, e tive reuniões com a Associação, com a Polícia, para efeitos deste torneio, dos vários torneios da patinagem. E o que está determinado é que são eles que mandam. E eu até tive a oportunidade de os lançar. Não, eu disse que isto, os clubes é que pagam a fatura, porque a polícia é toda paga. E paga pelos clubes organizador do jogo. Neste caso, o Passos Ferreira, se forem ao Alvalade é o Sporting, se for no Dragão é no Dragão. E eu até tive a oportunidade de dizer quem comportava, e ninguém ainda sabe o que é que aconteceu. E disse ao polícia, ao comando, que o Benfica foi na semana em que o Benfica tinha ido jogar ao Inter de Milão, que foi aquela pouca vergonha das tochas e que feriram até um miúdo em baixo, em que a polícia portuguesa acompanhou os adeptos todos do Benfica na segurança, revistas e não sei quantos de entrada, e aquilo foi a pouca vergonha do que eram
as tochas e as não sei quantos. Portanto, para alguns facilita, é a minha conclusão, que como é que é possível ter-se integrado com tanta quando são revistados pela polícia portuguesa? E acontece em todos, agora, todos os domingos, no Estádio da Luz, acontece. E, portanto, isto é facilitismo de alguém. E o que eu estou para responder ao Carlos é que no Dragão, em Alvalade, em não sei quantas, as situações são muito mais drásticas em termos do que a polícia exige. Quase que 10 as pessoas. Mas eu só vejo, eu só tenho visto acontecer isto. Acho que há aqui uma coisa que é grave. É que, de facto, o futebol é de paixões, as pessoas demonstram as suas paixões através dos símbolos, quer da camisola, quer do cascal, quer do chapéu, e, de facto, não serem permitidos integrarem no espetáculo, no show, esses elementos, acho que é degradante, com um argumento de que pode provocar violência. Mas ainda bem que eles puderam entrar com cascóis para a bancada central. Pois está. Eu entrei, e com a camisola do Sport, exatamente. Eu entrei, sem qualquer problema. Isso é bonito. Agora, não deixei entrar do Juvenil para um lugar que estava destinado a quê? Para trás da baliza, onde só estão adeptos do Sporting. E a segurança, porque aí... Porque os adeptos do Sporting não se portam bem também, portam-se mal. Mas o casco da Juvenil ainda tem os carros negros para os casos altos. Mas o casco da Juvenil a dizer Juvenil vai fazer mal a alguém. Uma t-shirt a dizer Juvenil faz mal a alguém. Um chapéu a dizer Juvenil faz mal a alguém. Faz ao Barandas. Só ao Barandas não faz mal a mais ninguém. Portanto, é isto que eu não consigo perceber e queria deixar esta nota. Por último, para terminar, Passos Ferreira Sporting. Eu tive a felicidade por um lado e a infelicidade por outro, porque é uma pessoa de quem eu não gosto e assumi desde o início, embora pessoalmente nunca me tenha feito mal nenhum, também não tinha tempo para tal. Poderá fazer indiretamente, diretamente não tenho a mínima hipótese. Eu cruzei-me com o Barandas. Portanto, o jogo terminou. Eu fiquei na bancada, à espera que toda a gente saísse. Veio um sportinguista ter comigo que eu não reconheci, ele é que me reconheceu, veio falar comigo, tinha ido pelo... Também parece que todas as televisões... Não, ele conhecia, é óbvio que não me posso lembrar de toda a gente, e até lhe pedi desculpa por esse motivo, mas não é por mal, como é óbvio, é mais fácil conhecerem a minha do que eu conhecer toda a gente, e no caso concreto ele conhecia-me porque foi através do Núcleo de Matosinhos, quando eu era presidente do Núcleo, ver a final da Taça de Portugal ao Jamor, e portanto foi na excursão que o Núcleo de Matosinhos organizou, e era eu na altura o presidente. Portanto, ele veio falar comigo, ficámos ali a falar um bocadinho e tal. Entretanto, praticamente já estava a bancada completamente vazia, quase vazia, havia meia dúzia de pessoas. E eu vou a sair da bancada, estou a sair da bancada e a chegar, portanto, ao corredor que dá acesso à bancada, e veio o presidente, que veio da tribuna, que ele estava na tribuna, que eu já o tinha visto na tribuna, estava ele, estava o Miguel Braga, estava um outro dirigente do Sport, que é um Alexandre qualquer coisa que eu agora não posso precisar o nome dele, e o segurança que normalmente acompanha o presidente. Portanto, eu dei de caras com eles os quatro, sem querer, pronto. E como é óbvio, não resisti e cara a cara praticamente, foi cara a cara quase, não foi bem cara a cara, mas quase, porque nos cruzámos ali sem querer, portanto, porque ele saiu da tribuna e depois entrou na bancada, no lugar da bancada por onde eu ia sair, porque ele depois sai pelo interior do estádio, não sai pelo exterior, como é óbvio, ele sai pelo interior, portanto ele depois provavelmente ia para onde ficavam os balneários, que ficava atrás de uma das balizas, onde tinha muitos sportinguistas, não onde estavam as claques, portanto no topo oposto. Provavelmente ou iria aos balneários, digo eu, ou iria para o parque de estacionamento onde tinha a viatura estacionada. Portanto, ele sai pelo interior do estádio. E, portanto, eu não deixei de lhe dar uns miminhos e uns recadinhos. Uma das coisas que eu lhe disse é que, atendendo à época espetacular que o Sporting está a fazer, ele merece todo o aumento e mais algum. Portanto, para a semana vai haver a AG da SAD e, portanto, claro que os aumentos vão ser aprovados, porque
o Sporting tem a maioria da SAD, ainda bem que a tem. Não deveria ter, para este caso não deveria ter, porque deveria ser amplamente reprovado. Portanto, e deixei-lhe outros miminhos, inclusive há aqui coisas que não posso reproduzir porque não fica bem aqui no programa. Não é que eu tenha qualquer problema em reproduzir tudo aquilo que disse, mas, portanto, atendendo aqui aos meus colegas de painel e a quem nos segue, prefiro não dizer. Pronto, disse-lhe que era meritório o aumento que ele vai ter e disse-lhe que quando houver uma agil do clube, que vou pedir um voto de louvor para ele e para esta direção pela época espetacular que o Sporting de Portugal está a fazer. Agora, e ele agradeceu? Agradeceu, falta isso, ainda bem que me lembrou. E ele praticamente cara a cara, não foi bem, mas quase, com aquele ar de sarcasmo dele, obrigado. Repetiu para aí 3 ou 4 vezes, obrigado. Pronto. E eu fui no encalço dele a mimá-lo e tal, e pronto. E depois veio lá os assistentes lá do estádio da segurança. Pronto, só vieram. Só vou dizer, não é do Sporting, que demitiu-se um Bernardo Palmeiro, que é o advogado que tratava todos os processos de contratações, o advogado principal. Acho que era o braço direito do Viana. Era. Acho que eu li assim por algo. Demitiu-se. Eu li por algo. E o Miguel Braga apresentou também a decisão. Sim, mas fica até ao final da época e o Miguel Braga estava com ele. Eu cruzei com ele os 4. Estava o Baranda, estava o Miguel Braga, estava o Alexandre, qualquer coisa que eu também já tive um problema com ele, que ele veio tirar satisfações comigo aqui no hotel, junto ao estádio do Bessa, na Avenida da Boa Vista, porque eu insultei-os do Piori quando levámos 5 do Benfica na Supertaça do Algarve. Eu virei-me para a tribuna e insultei-os do Piori. E ele, passado uns meses, veio tirar satisfações comigo ali no hotel. Veja, não é o Arandas, o tal Alexandre. Não, o tal Alexandre, que é dirigente do Sporting. E eu estava no bar do hotel no Porto Palácio. Estava no Porto Palácio, Boa Vista Sporting. Na mesma época em que perdemos a Supertaça. Portanto, a Supertaça é o primeiro jogo da época. Para levarmos 5 batatas do Benfica na Supertaça no Algarve. E eu estava na bancada principal, e aquilo, claro, mexeu comigo, foi eu virei-me para a tribuna, fui a distribuir fruta forte e foi, meio óbvio, não é? Aquelas coisas que já são habituais em mim, porque eu vivo muito isto. E então o indivíduo, esse tal Alexandre, estava lá e caraças, e depois passado uns meses, Boa Vista Sporting para o campeonato. E eu fui ao hotel da equipa, ali ao Porto Palácio, fui ao bar tomar um cafezito, alguém lhe deve ter dito, ou ele viu-me entrar, veio-me chatear ao bar, só que teve azar, levou logo andamento. Quer dizer, um indivíduo que é dirigente do Sporting, que está no estágio da equipa, e veio tirar satisfações de um sócio. Se ele me encontra na rua, e vem tirar satisfações comigo na rua, tudo bem, tem todo o direito. Que eu também não fui nada meio no Algarve. Mas eu não falei para ele em especial, eu falei para toda a comandita que lá estava, inclusive o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que na altura era o Rogério Alves, eles estavam lá todos, ou praticamente todos, penso que não falhou nenhum. E portanto, se ele me encontra na rua e vem tirar satisfações comigo, esse tal Alexandre, tudo bem. Agora, em pleno hotel da equipa, onde a equipa está a estagiar, pouco antes da equipa sair para o estádio do Bessa, para o jogo do Boa Vista Sporting, bem tirar satisfações como mero sócio, porque eu sou um mero sócio do Sporting Clube de Portugal. Veja ao que isto chega. Mas percebes não é? Queria, porque imagino como é que ele trata a direção de Sporting, imagino como é que ele não trata a direção do Benfica. Não, eu não tenho nada contra a direção do Benfica. Eu preocupo bem o meu clube. Deixa-me só dizer assim, eu acho que o problema que aconteceu em Passos Ferreira, que acontece em muitos campos de futebol, eu julgo que a culpa não é da polícia, a polícia não tem culpa nenhuma, porque nós queremos sempre esconder quem é a culpa, e a culpa são dos agentes de futebol, sobretudo os dirigentes do futebol. É verdade isto que eu estou a dizer? Eu já disse aqui isso. São eles, a polícia facilita para uns e não para outros. Isso facilita. Sabe que isso é por isso que é portista? Não é isso.
é só para as Não, por isso. Mas Deixa-o entrar. Não deixam armas e tudo. Não deixam entrar com armas. E não são adeptos. E são adeptos, não são... O pior que nos pode acontecer é nós estarmos cegos perante aquilo que vemos. E o que se passa, de facto, no futebol, e eu já tenho muitos anos de futebol, também joguei futebol, o que se passa no futebol, de facto, é que os agentes do futebol, o futebol devia ser jogado nas 4 linhas, é aí que se joga nas 4 linhas, com erros de arbitragem, com jogos mal feitos, com tudo isso. Eu até acho, eu vou dizer uma coisa, eu até acho que o Sporting tem exibições fantásticas. Eu às vezes não percebo como é que faz uma exibição fantástica e depois faz uma exibição... Sim. Já falamos aqui da bipolaridade. E o treinador já admitiu essa tal bipolaridade. Agora, a verdade é que nós temos que começar, todos nós, a fazer alguma pedagogia do futebol. Sou pena de passarmos, porque depois vai usar o problema, porque este portista diz que no Benfica acontece, não pode acontecer claro nenhum. Isto é ponto assente. Mas quem quer que aconteça, porque só assim é que se alimentam os jornais, os bolsos, não é? Os bolsos, isto alimenta-se assim. Vai-se alimentando, se eu vou embora, se eu não faço isto, portanto as coisas não funcionam. E portanto as coisas têm que ser vistas conforme elas são. Eu sou do tempo em que o Sporting foi campeão no estádio Vidal Pinheiro. Estive lá. Sei, em Salgueiros, 20 pontos e 30 pontos. Eu já falei aqui nisso. Eu já falei nisso. 20 pontos cada bilhete e 30 pontos. 30 pontos, foram 20 contos. Acho que havia uns mais caros. Não, foi 20 contos. Foi 20 contos. Era o falecido Linhares, o presidente. Era portista. Eu não fui ver o jogo, está a ver? Eu não fui ver esse jogo. Fui lá para a festa. Fui lá para... Porque eu não ia dar 20 pontos. Acho muito bem. Um exagero. Um exagero. Mas tenho lá na festa, no final. O estado estava cheio. O estado estava cheio, mas não se preocupe, nós também não recebemos o dinheiro. Não sei como, foi 20 pontos, mas não sei onde é que foi o dinheiro. Mas paciência, isto é a mesma coisa com o Deco, também foi por 1 milhão de contos, também não sei onde é que foi o dinheiro. Não é? Portanto, o futebol faz, infelizmente, faz fora das 4 linhas quando se deve jogar dentro das 4 linhas. E é evidente que o futebol... Mas como é que se justifica que haja 3 jornais diários? Para o futebol, para o desporto, não se justifica. Não é para o desporto, é para o futebol. Não se justifica. Mas tem lá umas coisinhas de... Não se justifica. E eu mas teres 4 programas esportivos em cada um dos canais de televisão. Todos têm. E agora até tens a Bola TV, tem tudo. O Canal 11, a Sport TV, Canal Aberto, outro canal. Eu convido, eu já agora convido os ouvintes e os telespectadores a verem os 3 títulos. E as fotografias são todas as mesmas, tiradas pela mesma pessoa, não é? O negócio é o mesmo, quem vende aqueles jornais são os mesmos, não é? E, portanto, eu não entendo quando dizem que as pessoas não estão apáticas para a leitura, que não leem notícias, que não leem jornais, mas, no final de contas, os jornais desportivos vendem-se. Porquê? Porque eles também são parte objetiva daquilo que nós estamos aqui a discutir. Eles querem incendiar o desporto. Eles não gostam do futebol. Eles não gostam do futebol. Eu gosto do futebol. E confesso que ainda agora, quando eu estive a ver o Benfica com o Braga, foi um bom jogo de futebol. Gostei. Confesso que gostei. Estive a ver o Sport. O Braga gostei daquilo. O Braga, de facto, atemorizou-se. Mas isso às vezes é normal. Acontece. O Benfica também às vezes as coisas não correm como nós gostaríamos que ocorresse. E também, relativamente a este jogo, eu acho que é um empate. O Braga jogou ali, para ver se aguenta, se não aguenta, pronto. Assim não se ganham títulos, não é? Portanto, foi uma equipa pequena do Braga contra o Benfica. Pronto. O Benfica também não permitiu que ele fosse maior. Exatamente. Uma equipa também joga ao conta, deixa jogar. Isto é assim. O Braga estava a falar deste jogador do Sporting, não é? Que, de facto, marca golos fantásticos. E eu não sei, mas às vezes, eu digo isto porque fui da gente do Salgueiros, e nos treinos, a aplicação e não sei o que, às vezes o treinador, não é? É um castigo. É castigado, não é? Pelos treinadores de bancada, porque os treinadores de bancada não sabem o que se passa lá dentro. E muitas das vezes as coisas podem não ser assim. Eu não estou a dizer que é. Agora, a verdade é que o que eu vejo no Sporting é que o Sporting faz jogos fantásticos, mas fantásticos.
Eu disse, como é que é possível? E a seguir faz um jogo. Não é? Isto não tem nada a ver com o Sporting. Agora na Liga dos Campeões, o Sporting não merecia ser eliminado. O Sporting fez tudo e merecia mesmo. Mas infelizmente, as coisas são assim. Aconteceu. Mas quando ao fogo que se vai fazendo das claques, não é? É bom que a gente veja quem é que incendeia. Eu não tenho nada contra as claques. O que eu tenho é contra o comportamento das claques. Sejam elas quais forem. Sejam todas elas. Agora, e depois, de facto, alimentar as claques, porque as claques são alimentadas e nós sabemos como é que são alimentadas, não é? Há quem venda bilhetes das claques, tem bilhetes para vender e não sei o quê. E portanto, é um negócio. É um negócio, porque está ali, de facto, é um negócio. E quando eu vejo as claques de costas para o campo de futebol, desculpem lá. Desculpem, eles não gostam de futebol. Não é? Aquilo é um negócio, é outra coisa. Não tem nada a ver com futebol. Mas isto dá jeito. Sobretudo dá jeito a quem, de facto, vive à custa do futebol. Agora, deixamos isso. O Carlos falou há um bocado numa situação que eu gostaria de explorar, que é que o Rubem Amorim disse no flash interview, ou na entrevista que teve depois do jogo, que aquele dia era o princípio da preparação da nova época. Como é que estás a ver essa preparação? E depois desta pergunta para os todos, sabendo eu, por exemplo, que o Benfica ultimamente está a apostar em 2 ou 3 miúdos, coisa que não fez ao longo do tempo, também diziam que tinha uma equipa excepcional, veio saber e não eram assim tão excepcionais. E o Futebol Clube do Porto tem ali alguns jogadores que também estão em fim de contrato e que se calhar não vão prolongar o vínculo com o Futebol Clube do Porto. Como é que tu vês esta afirmação do Rubem Amorim relativamente à próxima época? Mas essas declarações estão no final do jogo de Passos Ferreira? Sim. Bom, eu não ouvi essas declarações, confesso que não ouvi essas declarações. Agora, eu o que tenho a dizer é o seguinte... Até porque começa-se a falar muito na saída do Rubem Amorim para o Tottenham, ou do Sérgio Conceição para o Chelsea. Não, para o Chelsea, agora já é o Chelsea. Ou para o Inter, não sei o que é. Os 3 treinadores são bons, têm bons resultados. Portanto, a preparação para a próxima época, eu acho que, no mínimo dos mínimos, devia estar a ser feita desde janeiro, digo eu. Mas eu não ando lá dentro, não é? Não ando lá dentro. Se não está a ser feito, ou se não foi feita a partir do mês de janeiro, acho que não é em Passos Ferreira que se começa a preparar a próxima época, é a partir do jogo de Barcelos. Porque o Sporting adiou esse jogo com o Gil Vicente, portanto era um jogo que tinha obrigatoriamente que ganhar, e aquele empate, portanto, na minha humilde opinião, e eu dei nota disso mesmo, num dos programas atrás, logo a seguir precisamente a esse jogo, de que o Sporting hipotekou em Barcelos a possibilidade, eu esperava estar enganado, e espero estar enganado, mas acho que o tempo vai dar razão. Não será um bocado de tirar a toalha ao chão para a procura do terceiro lugar? Não, acho muito difícil o Braga perder o terceiro lugar. É assim, o Sporting, a partir do momento em que empata... O Porto também está numa expectativa, porque também são 4 pontos para o Benfica. Portanto, é uma questão Mas o Sporting, a partir do momento em que empata aquele jogo em Barcelos, que era um jogo em atraso, portanto, deixou o Braga... praticamente à vontade, confortável no terceiro lugar. O Braga, obviamente, que era isso, pelo bocadinho, a minha interrupção era nesse sentido. O Braga mostrou este sábado, eu por acaso fiz questão de ver o jogo, não costumo ver, por norma só vejo os jogos do Sporting e aqueles clássicos Benfica-Porto, Porto-Benfica, mas fiz questão de ver o Benfica-Braga, que habitualmente não vejo, precisamente porque queria ver a reação do Braga num jogo que era decisivo para o Braga, e se eles teriam estaleco ou não para lutar pelo título. Portanto, e o Braga demonstrou na Luz, no sábado passado, que não tem estaleca, não tem estofo de campeão. Portanto, foi uma equipa pequena, completamente foi defender o resultado. Portanto, o Braga praticamente não criou oportunidade nenhuma, criou 1 ou 2 lances assim, com mais perigo depois de ter sofrido o golo. E
E portanto, agora, eu, quer dizer, atendendo ao percurso do Braga, não estou a ver o Braga a perder agora 4 pontos a 3 jornadas do fim. Portanto, a partir do momento em que o Sporting tem o tal empate em Barcelos, portanto, ficou com 7 pontos de vantagem, ficou com uma almofada muito boa, ficou muito seguro das poucas jornadas que faltavam para o final da época. Agora, a preparação da próxima época, eu não sei, obviamente que ela deve estar a ser feita, não é? Não, agora, há muitas interrogações. Quando se fala, e é nisso que eu queria um bocado pôr as questões, era a preparação da nova época põe os 3 grandes, os outros também, mas põe os 3 grandes, pelo menos começar a preparar alguns miúdos que estão nas equipas B, que tenham mostrado, nos júniores, tenham mostrado alguma capacidade para subir, para tamar, servir para isso, como o Benfica fez com... Deixa-me só dizer, a prova do negócio está aí. A prova do negócio está aí. Porque vejam os jogadores que o Sporting tem no campeonato europeu. Na Liga dos Campeões Europeus, nos campeonatos que estão a decorrer. São de facto os melhores jogadores. No Paris Saint-Germain, de facto, eles mostram que são grandes jogadores. E o Sporting não conseguiu aguentar-se, o Benfica também não consegue, o Porto também não consegue, mas aí está o grande problema. Era preciso tentar, digamos. Mas aí o Porto e o Benfica estão a um outro nível de Sporting. Porquê que não? O Sporting tem feito grandes negócios, tem grandes jogadores e não tem feito grandes negócios. Quando isto é como uma empresa. Quando as coisas não estão bem, a volta tenta ir remediando as coisas e não se remedia bem. Jogadores como o Palhinha fazem muita falta ao Sporting. Outros muitos. Quer dizer, fazem muita falta. E, portanto, estes jogadores, claro que são jogadores de carreira internacional, todos nós sabemos. O Sporting podia aguentá-los, podia vender melhor, não podia. Isso tudo. O Sporting não sabe vender bem. Porque tem dificuldades. Já foi assim com o Figo, foi assim com N jogadores ao longo dos tempos. Porque as dificuldades, é como nós em nossa casa. Houve uma fase do presidente Bruno Carvalho que já não se vendia assim tão barato quanto isso, não é? Sim, mas a história do Sporting... Sim, é verdade. A história do Sporting diz-nos que o Sporting tira muito poucos dividendos, quer em termos desportivos, quer em termos financeiros, dos jogadores que cria na academia. Portanto, isso é inegável. Foi assim ao longo de décadas. O Porto já chegou a ganhar, já chegou a ter um bom sucesso nessa era, mas também, aliás, o Benfica também tem estado um bocado aquém daquilo que se poderia esperar das academias. E esta época, e voltando à pergunta que me colocou, vamos sofrer novamente desse síndrome. Ainda agora se fala no Nuno Santos 15 milhões. Portanto, fala-se, não sei se é verdade ou não, 15 milhões para o Barandas parece que é suficiente a venda do Nuno Santos, por aquilo que, a fazer fé naquilo que vem na imprensa escrita. Agora, o Sporting, a preparação da próxima época está aqui rodeada de várias interrogações. O Rubem Amorim vai ficar ou não? É uma grande interrogação. Mas é uma causa de rescisão de 20 milhões, não é? Sim, mas de qualquer das formas, portanto, provavelmente ele já está a preparar a próxima época, mas pode não ficar, não é? E depois temos que ver qual é o treinador que vem, se tem as mesmas ideias dele, se não tem, e depois há aqui uma situação que é primordial, que é o Sporting não ter Liga dos Campeões. Portanto, isto vai hipotecar praticamente a próxima época, ou as próximas épocas, ou as próximas épocas. Eu para já falo no facto de hipotecar a próxima época, mas isto vai ter reflexos nas próximas épocas. Portanto, o Sporting parte atrás. Portanto, o fosso entre o Sporting e os rivais vai aumentar, como é óbvio, não é? Portanto, o Sporting vai ter obrigatoriamente que vender. Agora vamos ver se vem do bem. Vamos ver se vem do bem ou se vem do mal. Portanto, se o plantel, esta época, já tinha algumas fragilidades, portanto, não tinha tanta lança que tu falavas, não é? E não só, mas principalmente o ponta de lança matador,
portanto, o Sporting tinha um plantel. Claro. Claro. O Benfica tem lá 2 jogadores que. Mas o Porto tem o Taremi, tem o Evanilson, tem o Tony Martins. São matadores. Mas são bons avançados, são bons avançados, não é? E que produzem e que faturam e pronto. E o Sporting, o que é que vai acontecer? Já tinha um plantel, o Porto, com pouca qualidade em determinados setores, com um banco que não dava grandes opções. O leque de opções para o Rubem Amorim não era assim tão vasto quanto isso, ou era muito limitado em termos de opções. O Sporting tinha ali um 11 base com qualidade, sim, e depois mais 1, 2, 3 jogadores no máximo que ficavam de fora e que acrescentavam, mas no fundo, quer dizer, o plantel na sua globalidade é mais fraco que o do Braga. Sim, mas e os resultados estão à vista. Tem jogadores bons. Sim, precisa aproveitar. Agora estou a dizer. Esse miúdo que tem 18 anos, o Xermiti, mas tem jogado e tem jogado. Mas tem muitos minutos. Está no tal leque dos 12, 13. É um jogador fantástico. Sim, mas quando ele pega na bola, faz daquilo que quer. Mas depois tem poucas opções. Depois, havendo uma lesão, havendo um castigo, é preciso substituir porque o jogador está em subrendimento. As opções são praticamente nulas, são fracas. Quer dizer, mas a culpa é de quem contratou. Sérgio, mas isso às vezes o Benfica fez contratações que todos nós dizíamos que no início da época o Benfica tinha uma equipa de luxo. E tem. Um banco. Não, e tem. Não, e convido. E tem. O facto de ter perdido alguns jogos. Não é isso. Não é isso. Agora o Benfica é que ele tem aqueles jogadores. Tem um bom banco. Vamos ver. Parece que não é assim tão bom quanto o que agora estão a fazer em questão. Claro, lá está, os treinadores de mercado somos todos, é uma maravilha. Não, mas tem mesmo uma equipa de luxo. E combinhámos que o Benfica, este rapaz que saiu, que foi para o Chelsea, era um grande jogador, ele movimentava aqui, como o Painho, saiu do Sporting, e sente-se, a equipa sente, porque eles estavam muito rodados. E o Mateus Nunes, aquele meio campo sofreu uma sangria. Mas o que eu queria, há muita gente a dizer que o Benfica, nesta última parte do campeonato, mostrou muitas fragilidades e que o banco não era tão bom quanto aquilo que se falava. Eu não diria que foi o Benfica que mostrou fragilidades, porque o Benfica mesmo assim... Mas entendo o termo fragilidade. Entendo. O Benfica, contra o Sporting, até fez um bom jogo. Contra o Porto, na Luz, não fez um bom jogo, não é? E, portanto, a moral começa também... A moral dos jogadores é uma coisa muito importante. Quando uma equipa está nas competições europeias... E quando está nas competições europeias, combinamos que temos que ser claros. Os jogadores, não é, têm a sua montra nas competições europeias. E eu de reparar que sempre que uma equipa tem um jogo antes das competições europeias, isso acontece com o Porto, acontece com o Benfica, acontece com o Sport, os jogadores retraem-se, não metem o pé, querem jogar ali, querem jogar naquilo. E, portanto, depois os jogos da seleção também não correram muito bem à seleção e aos jogadores que foram à seleção. E, portanto, estas paragens também não foram boas para o Benfica. Mas isto é assim, o futebol. Mas eu só digo isto porque só agora é que o Benfica começou a apostar, a trazer para a equipa principal 2 ou 3 miúdos das camadas jovens. Quando o Benfica tem uma equipa de jovens. Mas ele tem dado, é engraçado, este miúdo João Neves, ainda é júnior. E portanto, quer dizer, no futebol, eu joguei futebol, e portanto, pode-se matar um jogador numa competição destas. Sim. Porque eles são miúdos, não é? E portanto, tem que ser muito bem acompanhados, tem que ir metendo devagar, não é? E, com o tempo eles lá chegarão. Acho que vai dar um bom jogador. Ele é um bom jogador, tem mostrado isso, não é? Mas lá está, mas depois lá vêm os tubarões ingleses, não é? Com a pasta, com a nota, e nós comemos. De facto, eu disse no início da época, o Sporting é uma excelente equipa. Não tinha um grande banco. Não tem. Mas tinha uma excelente equipa. Tem poucas soluções. Se aqueles jogadores, digamos assim, se mantivessem sempre equilibrados. Mas, começou a perder um.
não se faz milagres, e estou de acordo com este amigo, dizer comparando o que é que está aí a fazer. Era uma questão de gestão financeira. Exatamente. Um presidente não tem que perceber nada de futebol, tem que gerir o futebol, tem que saber gerir e tem que dar, digamos assim, a fruta, né, ao treinador para que ele consiga fazer milagres. Porque a crise do Sporting começou com o Rubem Amorim a dizer que aquele jogador ficava e, afinal de contas, 2 dias depois já estava vendido. Não é? E só não percebi porque é que o Rubem Amorim foi embora. Porque, de facto, isso não se faz. Portanto, eu não sei o que é que o Presidente do Sporting falou com ele, deixou de falar, mas não estava vendido, vai embora. Quer dizer, isto aniquila uma equipa. E depois não se pode pedir milagres, não é? Não se podem ter resultados, coisa que o Sporting tem naquilo que são as modalidades. Eu estou de acordo. Um Presidente que se preze tem que acompanhar aquilo que é melhor sobre o clube. São as modalidades amadoras. Chamadas ditas amadoras. Já são amadoras já há pouco. Sim. Já há pouco. Mas a gente diz ditas amadoras. O futsal, o hockey patins, o basquetebol, o handball, o atletismo. O Sporting sempre deu cartas nisto. E estava em jogo um título europeu. E o Passos Ferreira não estava em jogo nada. Portanto, ele tinha que qualquer presidente que se preze tinha que estar ali, claro, apoiar a equipe. Aquilo é uma desconsideração, não só pela modalidade, como por aqueles atletas que têm, aqueles atletas e aquela modalidade, felizmente, tem sido a modalidade que mais titulada nos últimos anos do Sporting Clube de Portugal e que mais alegrias dá aos sócios e adeptos do Sporting. E não é por acaso que mesmo nas derrotas nós estamos com eles. Eu estou a falar de todos os adeptos, ou praticamente todos. Estiveste muito silêncio hoje. Falou no início. Falou pouco, mas falou bem. Os 4 pontos não. Deixaram um bocado a dormir. Mas não há problemas. Falar somos nós. Para já, ainda está em aberto. Os títulos todos do futebol ainda estão nas mãos do Futebol do Porto. Neste momento, ainda está tudo em aberto. Os títulos são do Futebol do Porto. Portanto, há que respeitar isso. Claro, porque o futebol ainda não acabou o campeonato. Mas estávamos a falar que o Porto deve estar a preparar a próxima época, porque tem alguns jogadores, até alguns influentes, que tudo parece levar a sair de... Todos estão a preparar a próxima época, todos estão a pensar uns porque perderam. Mas achas que o Porto tem dentro das suas fileiras gente que possa vir a singrar dentro do futebol? Há sempre jogadores, se o Porto está a lançar jogadores novos, o Porto nunca lançou um jogador do Júnior, raramente aparece um jogador diretamente do Júnior a jogar na primeira equipe. Raramente. E com o Sérgio isso nunca acontece. E no passado, se nos lembrarmos, alguns grandes jogadores que passaram pelo Futebol do Porto estiveram emprestados. O Ricardo Carvalho, o Felgueiras, o Jorge Costa, não sei qual. O Futebol do Porto não apostou muito na formação. E ao longo dos anos não foi da grande formação, embora tivessem saído jogadores e que foram campeões europeus, miúdos, mas vai buscá-los, mesmo os que vêm de fora, novos, tem um conjunto de prática de um ano, pelo menos, dentro do trabalho da equipe. Isto faz sistematicamente, vê-se com o PP e vê-se com o Verão, que estão a trabalhá-los para eventualmente serem jogadores melhores na próxima época. Este é o trabalho de Futebol do Porto. Os outros não fazem isso. Os outros compram e vendem-nos logo. Estão 6 meses e já estão vendidos. O que é que foi? O que é que aconteceu? O Benfica teve milhões de euros, não é todos os dias que aparece. O Benfica teve a sorte, também tem um marketing que funciona bem e tempo de nacionais, então aquilo é, o jogador ainda não veio, mas é o melhor e já está vendido. Mas teve o Enzo tiveram a sorte do Enzo ser argentino e ter participado no campeonato do mundo e foi campeão do mundo. Portanto, tem um jogador que é campeão do mundo, é diferente. Era um grande jogador. Claro que ele foi considerado o mais promissor do campeonato do mundo. Mas já o Félix também é bom jogador, mas e agora? E é. Mas ainda não mostrou, ainda não mostrou nada.
Eu sei, mas por acaso ainda não mostrou ser o jogador de excepcional. Que é um bom jogador, excepcional que não. Joaquim fala, vai também falo. Perguntaste, eu respondo. Se não é para responder, responder, claro que é para. E portanto, o Félix, para mim, ainda não é. Tem habilidade, e há jogadores de habilidade a comer a bola nas formações. Há jogadores fantásticos e o Sporting é um dos que tem uma formação grande. Há outra coisa, e este foi a parte promocional do Benfica, e teve a sorte de um Enzo, e o Benfica caiu, com a saída do Enzo, caiu-se claramente. Há outra coisa que acompanha, que é o trade marketing que valoriza os jogadores. É normal não, é um facto que o Sporting vende mais barato, não consegue vender a preços do Porto ou do Benfica. Vende mais barato. Porquê? Porque o palmarés e a exibição são menores. Portanto, o mercado valoriza mais. As dificuldades económicas do Sporting é que, digamos, leva o Sporting ganhou um campeonato em 20 anos, não tem dificuldades económicas do Sporting leva a que, de facto, faça mãos não é isso. Posso dizer-te, é para dizer que eu sou. Não, tu fazes as perguntas e a opinião tens de deixar para o Porto, Benfica e Sporting. A situação. Quero outro tema, mas agora já não introduzo porque já estamos a chegar ao final do programa. Mas vender jogadores, o Braga também já vende um bocadinho, mas vende jogadores a 20 milhões. E 32 no máximo. Pediu 30 e ainda não vendeu nenhum por 30. Vendeu 30 para o Barcelona, acho que foi por 30. Não vendeu nenhum por 30. 30. Mas anda nessa. 30. Está no Sporting? Não, aquele que foi agora para. Para a França, para o Marseille. Não vendeu nenhum. Vitinha. Vitinha foi 22 milhões. Não foi 30. Acho que foi. O Sporting andará ali nesses valores. O Porto, o Sporting não. O Braga, o Sporting anda nos 40, 50, só se for um jogador excepcionalmente que também não aparece. Apareceu o Cristiano Ronaldo, o Figo, mas não tem votação de mercado. O mercado não atribui esses valores. No caso do Porto, tem valores ligeiramente superiores, já vai até aos 60. E já vendeu por 60. Mas tem a ver muito com os dirigentes também. Tem a ver muito com os dirigentes. Tem muito a ver com os dirigentes. Não, e o mercado, para se ganhar, para se fazer jogadores e para ganhar, tem que se ganhar campeonatos. Se perde, como o Sport perdeu, vai ter um atraso de 2 ou 3 anos para poder recuperar situações destas. O Porto, se não ficasse no segundo lugar este ano, era um desastre, porque isto perde, não tem a Liga dos Campeões, que é outra, que normalmente comportam-se bem os jogadores, jogam mais nessas provas e são bons jogadores. E, portanto, essas situações... Os próprios jogadores querem vir para o Porto, ou vir para a Liga dos Campeões, ou para o Sport. É verdade, claro que a primeira vez não é assim. Eu estou com o Braga, se foi à Liga dos Campeões, vai ser... Na primeira série, vai se ver se é curado. Mas estamos a falar, nos 30, o Braga jogos vinha por 32 milhões. Muito obrigado pela vossa participação, agradeço imenso, foi uma conversa muito dinâmica e que para a semana continuará. Obrigado a todos. Boa tarde. Certo.